concentrando nessa presença gostosa do Senhor neste lugar. É muito bom nós chegarmos na casa de Deus, abraçarmos os irmãos, né? Matarmos a saudade. Mas vamos nos assentando, aquietando a nossa alma, concentrando no Senhor, porque já há uma presença gloriosa de Deus neste lugar, amém? Vamos concentrando em tudo aquilo que nós temos para entregar para o Senhor e tudo aquilo que Ele tem para entregar para nós também através da Sua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Paz do Senhor, queridos. Paz do Senhor, queridos. Vamos ficar de pé.
adoração já começou. Você não precisa de uma equipe para adorar. Você não precisa de pessoas para falar quem Deus é para você. Eu quero te fazer uma pergunta: quem Deus é para você? Fala para Ele. Fala para Ele quem Ele é para você. O que Deus é para você? Santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, adorado, Jesus, Tu és santo, Tu és santo, poderoso, adorado, Jesus. Sua Bíblia comigo, por favor, 2 Crônicas 7. Não precisa abrir não, os meninos abrem aqui. 2 Crônicas 7, por favor. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Amém. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu os holocaustos e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu aquela casa, aquele ambiente, aquele lugar. Presta atenção, queridos. Para mim tem 3 princípios nesse versículo muito importante. Primeiro, Salomão orou. Tudo começa com uma oração, tudo começa quando eu e você buscamos a presença de Deus, tudo começa quando nós atraímos, quando nós nos rendemos. Mas depois diz a palavra que veio o fogo e queimou o sacrifício. Naquela época sacrifício era um animal, mas sacrifício tem a ver com morte. Sacrifício era aquilo que era morto, que era entregue. Queridos, hoje o nosso sacrifício é aquilo que nós estamos matando de nós mesmos. Hoje o sacrifício é aquilo que nós estamos renunciando. Hoje o nosso sacrifício é aquilo que nós estamos oferecendo da nossa vida, do nosso tempo, de quem somos para Deus. E quando nós oramos e quando nós oferecemos esse sacrifício, então a glória do Senhor vem e enche todo o ambiente. A questão é: o que nós temos? Quais são os nossos sacrifícios? O que nós temos oferecido ao Senhor? Essa noite eu quero te convidar junto comigo a nós oferecermos uma adoração, um sacrifício de louvor, a nós oferecermos o nosso tempo, a nós oferecermos o nosso coração, a nossa rendição, a nossa entrega, o nosso amor, a nossa devoção, tudo aquilo que nós temos, que nós possamos derramar diante do altar do Senhor, porque eu sei que a glória do Senhor está e virá sobre esse lugar. Amém? Pai, nós te louvamos porque o Senhor é santo, o Senhor é poderoso. Queremos te adorar, queremos te exaltar, queremos entregar esse culto ao Senhor. Pai, que o Senhor se mova neste lugar, que o Teu Espírito Santo passeie, Pai, por essas cadeiras, em cada vida, em cada casa,
aqueles que estão, Pai, conectados conosco, que o Senhor fale, que o Senhor ministra, Pai, mas nós queremos oferecer um sacrifício agradável ao Senhor, Pai, e que o Senhor venha com sua glória, Pai, e mova, Pai, e Pai, ministre, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, que os nossos sentidos possam estar abertos agora ao Senhor. Repreendemos, ó Pai, todo mal, em nome de Jesus, tudo aquilo que impede, Pai, a Tua palavra de chegar aos nossos ouvidos e à nossa mente, nós cancelamos agora em nome de Jesus e declaramos que todos aqueles que entraram aqui estão livres para receber a palavra, o entendimento, a revelação do Teu Espírito, Pai. Declaramos esse culto e consagramos ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Se você crê, dá um aplauso bem forte ao Senhor e vamos adorar nosso Deus. Amém. Declare isso, amém, Senhor. A igreja, vamos declarar amém. Amém. Mais uma vez, vamos concordar. Que o Senhor te abençoe, faça resplandecer sua face sobre ti, que Ele tenha misericórdia e te dê a paz. vamos declarar. Sobre ti, que Ele tenha misericórdia e te dê a paz. Adoramos, Pai, exaltamos o Teu nome, Jesus. Santo, santo, santo é o Teu nome, Jesus. Talvez
talvez você esteja entrando aqui na casa do Senhor e não entenda o poder daquilo que você está cantando. Eu queria que os meninos abrissem a palavra do Senhor em Números 6:24, só para você entender o poder do que você está declarando. Quando nós declaramos a palavra do Senhor, seja falada, seja cantada, oh, o Espírito Santo está se movendo neste lugar. Ele recebe a nossa adoração, mas Ele também toca cada um de nós. E diz assim a palavra do Senhor: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E a palavra do Senhor também diz que quando nós estamos com o Senhor, quando a minha família, a sua família, quando nós nos posicionamos do Senhor, até 1000 gerações abaixo de nós, o Senhor alcança até 1000 gerações abaixo de nós, até 1000 gerações. E eu queria te propor que você olhasse para quem está aí do seu lado e falasse assim: até 1000 gerações o Senhor vai alcançar, até 1000 gerações o Senhor vai alcançar. Se posiciona no Senhor, adore o Senhor com toda a intensidade do seu coração. Vamos declarar a bênção do Senhor. Que a graça, Jesus, que a graça te alcance, toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a graça te alcance, toda a sua descendência, sua família e seus filhos. Oh, declare: que a graça te alcance, toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos. Que a presença vá à frente e atrás, Senhor, ao seu lado, ao redor e por dentro. Ele é com você, Ele é com você, de manhã e de noite, na entrada, na saída, no seu choro e alegria. Ele é por você, 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 Ele é por você. Amém, Senhor. Amém. Amém. Toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Na presença, vá à frente e atrás, ao seu lado, ao redor e por dentro. Ele é com você, Ele é com você, de manhã e de noite, na entrada,
você acredita, declare alto. Levante suas mãos, declare amém, Senhor. Jesus, exaltado Jesus. A sua palavra diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E nós estamos aqui, Jesus, não para te adorar somente com os nossos lábios, não para te adorar somente com as nossas mãos, com os nossos gestos, mas também com os nossos lábios e com os nossos gestos, porque nós queremos te adorar com o nosso coração, com a nossa mente cativa a ti, Senhor, com a nossa casa, com a nossa vida, com tudo que somos, com tudo que temos, Jesus, e declarar, Pai, que o Senhor é tudo para nós, Pai, que toda honra, toda glória, toda exaltação ao teu nome, Jesus. Em nome de Jesus, Santo, Santo. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver.
Jesus. Declare. Meu prazer é te louvar. Meu prazer, Jesus. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer, Senhor, é viver na casa de Deus, onde flui. Vamos somente a igreja declarar para te adorar. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar Nos átrios do Senhor. meu prazer é Viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor. Aleluia! Oh, santo, santo, santo Jesus, santo, adorado Jesus, santo, 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 santo Jesus, adorado Jesus, entronizado Jesus neste lugar. Sentimos Tua presença, Jesus, adoramos Tua presença, Jesus. Passeia em nosso meio, Jesus. Toca vidas, toca as nossas vidas também neste altar, Jesus. Oh, Pai, Tu és tudo para nós, Jesus. Tu és tudo para nós, Jesus. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao poder.
tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és Jesus. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba de nossa adoração. Suba, Jesus. Dia e noite Suba, Jesus. de nossa Suba, Jesus. adoração. Instrumentos, Jesus. Vozes, Jesus. Dia e noite Suba, Jesus. Suba, Jesus. Suba corações, Pai. Suba, Pai. Dia e noite suba de nossa adoração. Dia e noite suba de nossa adoração. Dia e noite suba de nossa adoração. Suba, Senhor. Dia e noite suba de. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Declare isso pro Senhor. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu é a glória, Senhor. É a glória. Te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor. Levante suas mãos o mais alto que puder e declare. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos. Vamos declarar. Te
de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Oh, Tu és digno de tudo. Tu és Jesus. Tu és digno de tudo. sempre será Jesus. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Você pode declarar bem baixinho: Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos para declarar isso. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és Jesus. Tu és digno de tudo. Senhor Jesus, de olhos fechados, Pai, nós queremos declarar nossa gratidão. Reconhecemos, Jesus, que tudo vem de Ti, que tudo é para Ti, que Tua é a glória, que o Senhor criou todas as coisas, que sim, Jesus, nós passamos às vezes por dificuldades, mas o Senhor está lá. A Sua palavra mostra que mesmo na tempestade o Senhor está. O Senhor está conosco em todos os momentos. E dos nossos lábios sempre sairá louvor e adoração ao único Rei, ao único Senhor e Salvador das nossas vidas, ao único digno de receber, ao único Senhor Jesus, ao único digno de receber todo louvor, toda glória, toda honra, toda exaltação, toda nossa rendição. Pai, nós sabemos que o Senhor é entronizado neste lugar, mas eu quero agora, Pai, em nome de Jesus, declarar: não, o Senhor não é só entronizado neste lugar, mas o Senhor está entronizado em cada coração que está aqui, Senhor. O Senhor está entronizado em cada casa aqui representada, Senhor. E nós sairemos daqui cheios da Tua presença, manifestando a Sua presença, cheios, Pai, cheios do Seu Espírito Santo, carregando, Jesus, a Sua presença, Pai, tocando nas pessoas com a Sua presença, casas cheias da Tua presença, anjos acampados ao redor de cada um, o Espírito Santo se manifestando a cada falar, a cada tocar, a cada orar. Oh, Jesus, porque nós queremos estar contigo em todo tempo, Pai, em nome de Jesus. Entregamos tudo a Ti, Pai. Entregamos nossas vidas no Teu altar como sacrifício vivo, Jesus, na Tua presença. Entregamos dízimos e ofertas para a Sua casa. É tudo para a Tua honra, para a Tua glória e para a Tua exaltação, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Por favor, fique à vontade para entregar seu dízimo e sua oferta na casa do Senhor. E tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo.
Apocalipse 4, versículo 9. Apocalipse 4, versículo 9 diz assim: quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono. Presta atenção, queridos, fala de 24 seres, de 24 anciãos, e eles tomam uma atitude. Foi isso que nós cantamos nessa música. Eles tiram as suas coroas e colocam diante do trono daquele que está sentado. E só pode tirar a coroa, o trono, quem não dá importância para os seus títulos, para as suas conquistas, para o seu nome. Só aquele que consegue tirar tudo aquilo que ele já conquistou nesse mundo e colocar diante do trono, esse só consegue prestar a verdadeira adoração. Você está entendendo? E eles diziam o seguinte, versículo 11: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amém, queridos? O que eu quero te dizer com isso? Tem um lugar de adoração, um lugar do centro da vontade de Deus, que aquilo que nós batalhamos, que as pedrinhas que nós conquistamos, que os mestrados, que os estudos, que os cargos, que o dinheiro, que a renda, que toda posição, não importa, queridos. Se nós entendemos que diante do Senhor nós somos todos iguais, e nós precisamos tirar as nossas coroas para nós prestarmos uma verdadeira adoração. Foi isso que eles viveram, amém? Presta atenção, Isaías capítulo 6, escute, Isaías capítulo 6. Isaías, ele tem uma visão e ele vê do alto sublime trono, Deus sentado no alto sublime trono, toda a sua orla enchia aquela sala, e os serafins, queridos, serafins eram aqueles que eram responsáveis pela adoração, e os serafins com duas asas cobriam o rosto, com duas asas voavam e com duas cobriam os pés. Escute, 2 Coríntios 3,18, se eu não me engano, diz o seguinte: nós com os rostos desvendados, sem vendas, contemplamos como por espelho. Lá os serafins, eles tampavam os rostos. Agora Paulo está falando que nós com o rosto desvendado. Sabe por quê, querido? Claro que esse texto está falando de Moisés, está falando de uma glória que ele escondia, mas os serafins, ele não tem algo que eu e você temos. Serafim, o anjo, ele foi criado por Deus, mas ele não tem um espírito, a imagem e a semelhança do Criador que eu e você temos. Então eu e você podemos contemplar sem nada, face a face, a glória do Senhor, porque nós somos a imagem, nós temos um DNA que está dentro de nós, que foi colocado pelo próprio Deus, que difere de todos os outros, e isso nos faz, presta atenção, adoradores que o Pai procura para essa hora, aqueles em espírito e em verdade, amém? Então, querido, não pense que você é qualquer um. Se o anjo precisava cobrir a face, e você tem a condição de adorar a esse Deus, é porque você é amado, porque você é escolhido, porque você tem propósito, porque Deus confia em você, porque Deus acredita. Você não nasceu por um acaso, você foi conhecido, chamado antes mesmo de você nascer, quando era substância informe. Deus fez tudo isso porque Ele tem planos para mim e para você, amém? Amém? Segura as crianças aí, deixa aí, não sobe não. Quero chamar a liderança, vamos fazer essa ceia aqui com essas crianças aqui, por favor. Já quero. Eita, Jeová. Digno de tudo.
Escute, querido, por favor. Jesus, ele pegou o pão, tendo dado graças, partiu, e ele alimentou uma multidão. E ainda sobraram 12 cestos de pães. Mas Jesus, em um outro momento, ele pegou o pão e partiu, e ele deu só para aqueles que eram discípulos. Ambos, Jesus pegou um pão e partiu. Mas tem uma diferença muito grande em ser multidão e ser discípulo, querido. A multidão ia atrás daquilo que Jesus podia oferecer. Presta atenção, queridos, foque aqui, ó. A multidão ia atrás daquilo que Jesus tinha para entregar. Aonde Jesus passava, o povo ia, porque o povo queria a bênção, queria receber aquilo. Mas os discípulos entenderam quem Jesus era, e mesmo diante das dificuldades, perseguições, eles entenderam e estavam vivendo aquele propósito. E para esses, Jesus chegou e falou assim: ei, esse aqui é meu pão que foi dado por vocês, para salvar vocês, para perdoar o pecado de vocês. Todas as vezes que vocês comerem esse pão, celebrem, alegrem-se, porque são para aqueles que entenderam aquilo que eu vim fazer. Tem muita gente, querido, que participa, que come do pão, que desfruta dos benefícios, mas nunca entendeu aquilo que realmente Jesus fez na cruz do Calvário. Tem uma diferença, entende? Multidão. E tem uma diferença: apaixonados, seguidores, discípulos, aqueles que estão prontos para falar: Senhor, eu estou com você aonde o Senhor for, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. E é esse o meu convite para você nessa noite. Por isso que a Bíblia fala que cada um examine-se a si mesmo, porque quem é o pastor ou qualquer um para julgar eu e você, queridos? Nós temos esse caminho, acho que é a palavra melhor, esse ensinamento ou essa sugestão de nós orientarmos, participar da ceia, aqueles que se batizaram, aqueles que realmente querem um compromisso, aqueles que não têm dúvida, falam: não, é isso que eu quero, é isso que eu vou viver, eu vou viver isso. Pastor, eu não sou batizado e eu queria participar da ceia, porque eu entendi. Querido, você é livre, isso é uma sugestão nossa, mas você examine-se, você mesmo, o seu coração, vê aquilo que está dentro do seu coração, e se você quiser, eu quero muito que você fique de pé e que você participe dessa ceia abençoada em nome de Jesus, amém? Estenda sua mão primeiro para cá, vamos orar. Pai, eu coloco o suco de uva, o pão, os elementos da ceia, consagramos ao Senhor. Pai, que seja vida, Pai, que seja vida, que seja renovo, Pai, que seja transformação, que seja força do Teu Espírito sobre as nossas vidas, ó Pai. Eu declaro, ó Pai, abençoado, consagramos em nome de Jesus os elementos da ceia. Presta atenção, queridos, eu quero só falar mais uma coisa. Tem muita gente que tem o falso ensinamento de falar assim: eu sou crente, eu estou firme em Jesus, mas eu estou em pecado, eu não vou participar da ceia. Querido, você está errado. E eu posso te chocar, porque como você vai privar de algo que você é dependente para a sua transformação? Claro que eu não estou falando para você tomar ceia e continuar no pecado, mas hoje talvez seja um momento lindo, maravilhoso, de você falar assim: ó, Jesus me ama, morreu por mim, hoje eu preciso desse sangue, vou largar esse pecado e vou sair daqui uma nova criatura em nome de Jesus, amém? Porque esse sangue que te purifica, não é na força do teu braço, é naquilo que Deus fez por você, é pela graça, amém, queridos? Você que entende isso, que quer participar da ceia, eu queria muito que você ficasse de pé, e eu queria que o pessoal passasse servindo, por favor, em nome de Jesus. Você que pegou a ceia, por favor, você sente, tá? Não coma, só pegue e sente, depois eu vou fazer o comando aqui com vocês. Tu és digno de tudo.
você que não vai participar, você fica em oração, orando, adorando ao Senhor. Mas você que vai participar, eu quero que você entenda e que o seu coração se alegre por esse momento. Porque isso aqui que nós estamos comemorando significa o passaporte que eu e você temos para o céu. Aquilo que Jesus fez na cruz por mim e por você. O preço que foi pago. E todas as vezes que nós comemos do pão, nós lembramos, fazemos em memória o sacrifício até que Ele venha, ou que a sua igreja seja arrebatada em nome de Jesus. Amém? Levante a sua mão e repita após mim, por favor. Fala: Senhor Jesus, nesta noite eu te agradeço pela morte, pela ressurreição, pela minha vida. Eu tomo posse do sacrifício na cruz do Calvário, e eu peço que esse pão, que representa o teu corpo, seja força para minha caminhada, para que eu possa prosseguir para o alvo, que é Jesus Cristo, o meu Senhor. Em nome de Jesus. Pode comer, querido. Tua é a glória, Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Pegue seu cálice, por favor. Na verdade, eu queria que você olhasse para alguém que está do seu lado, que está com o cálice, e você trocasse com essa pessoa, e você dissesse assim para ele: é o sangue de Jesus renovando sobre a sua vida. Quero declarar sobre a sua vida que é um renovo de Deus para essa igreja, para o teu coração, para a tua família, para a tua casa, em nome de Jesus. Amém? Pega o cálice, repita após mim, fala: Senhor, obrigado pelo sangue derramado, que perdoa os meus pecados, que me justifica, que me santifica. Eu tomo posse, que o Senhor me perdoe de todas as falhas, pecados, tudo aquilo que me afasta do Senhor. Eu quero declarar que a partir dessa noite será um renovo na minha vida, será uma aliança nova na minha vida, novas experiências, novas revelações, um novo fogo queimando dentro de mim. Eu tomo, crendo nisso, em nome de Jesus. Participe, querido, tome. Tu és digno de tudo, só Tu és. Tu és digno Declare de isso, tudo, querido. pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória, Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Amém, querido. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Bem forte. Aleluia. As crianças, aquelas que não foram ainda, vamos dividir. Você pode se sentar, por favor. Preciso compartilhar algo no seu coração.
Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Estava com saudade, queridos. Tive um tempo muito abençoado, rodando aí em alguns lugares. Um tempo muito de Deus, muito relacionamento, muitas amizades, muitos apontamentos, muito aprendizado. Muito feliz por muitas confirmações daquilo que Deus tem feito em nós, através dessa igreja. Por mais que eu ande, querido, eu vejo como Deus tem sido bom e Deus tem nos revelado, às vezes até na frente de muita gente, aquilo que o Senhor quer para essa hora, para esse tempo, e meu coração se alegra demais. Mas estava com muita saudade, queridos, desse lugar, desse púlpito, de estar com vocês. Eu queria que você, por favor, abrisse sua Bíblia no Salmo de número 32. Queridos, não era essa palavra que eu iria ministrar, mas eu creio que Deus tem algo poderoso, com 1, com 2, com 5, com 100, eu não sei, com essa palavra nessa noite eu quero liberar sobre a igreja, em nome de Jesus, amém? Queridos, um texto que já tive muito, versículo 9, não sei se eu falei, 32, 9, quero começar por aí. Um texto que eu já até falei com meu pai gosta muito dele, mas é um texto que eu não gosto, eu acho muito forte. Mas diz o seguinte: não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não obedecem. Davi, que escreveu esse salmo, ele fala algo muito forte, a gente não ser como o cavalo e a mula, mas eu quero frisar nesse texto a parte B, que diz assim: os quais com freios e cabrestos são dominados. Você pode repetir comigo? Diga assim: os quais com freios e cabrestos são dominados. Queridos, eu não sei se você entende muito da parte rural, com certeza os homens um pouco mais, mas você, mulher, eu acho que isso é muito claro. Mas você entende que tanto o cavalo, a mula, o burro, eles são dominados com o freio ou com o cabresto. Na verdade, isso serve para dar direção. O montador monta no cavalo ou na charrete, e aonde ele quer que o cavalo vai, ou o burro ou a mula, ele é dominado por aquele que está pilotando. Não sei, não é pilotando, é cavalgando. Não sei na charrete como que chama isso aí, mas aquele que está ali em cima, né? Puxando aquela rédea. Em algumas charretes, você já viu, tem até um tampão para o animal não assustar. E quando o dono, aquele que está ali no comando, não quer que aquele animal veja alguma coisa, ele puxa um dos lados, e na hora aquele cavalo, aquela mula vira, enxergando, apontando, caminhando somente na direção pelo qual o seu dono, aquele que está no comando, está exercendo. Claro? Amém? Muito bem, esse era Davi, e ele fala isso por um motivo. E agora eu quero que você volte lá no versículo 1, mesmo salmo. Diz o seguinte: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoado, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidades, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Você sabe o que é sequidão de estio? Queridos, o salmista Davi está falando o seguinte:
que eles estavam com a vida de pecados, que eles tinham se desviado do alvo, que eles estavam um tempo fora do propósito. E ele percebeu isso. Eles estavam carregando um fardo, um peso, uma culpa. Ele sentia os ossos deles secarem, e o vigor, a força dele, sequidão de estio. Estio é de estiagem, de orvalho. É como, sabe quando a gente acorda e vê a graminha com orvalho, com aquela estiagem, e de repente vem o sol, em 10 minutos aquilo que estava molhado está seco. Então ele está falando assim, ó, a minha força, aquilo que eu vivia, de repente só foi o sol nascer, secou, acabou, foi embora. Quantos de nós às vezes estamos desse jeito? Sem força, parece, para prosseguir, com um peso nas costas, fora do propósito, desanimados, desmotivados. E isso foi o que levou Davi a escrever o seguinte: não sejais como a mula ou como o cavalo, no qual vocês são dominados por alguém. E no caso, alguém nosso é o inimigo. É quando a gente vai enxergar alguma coisa de Deus, o inimigo, opa, vira. É quando você fala assim, não, eu vou para a igreja, eu quero isso, vira. E às vezes a gente vira e está tendo uma vida de acordo com aquilo que ele quer. E Davi entendeu isso. E o que Davi fez? Ou o que nós devemos fazer para a gente voltar para o plano original? Diga assim, plano original. Queridos, Deus tem um plano original para mim e para você. Deus tem algo que Ele já nos fez assim. Para nós entendermos isso, para você entender isso, ou para nós que às vezes estamos dessa forma, você precisa voltar na sua origem, na onde tudo começou, naquilo que Deus tem para mim e para você, porque é ali que nós vamos enxergar todas as coisas, é ali que nós vamos entender todas as coisas. Gênesis 2, versículo 7, por favor. Gênesis 2, 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus no jardim, um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Presta atenção, queridos. Você conhece a história? Deus formou o homem à imagem e semelhança. Depois Deus soprou na narina do homem o fôlego de vida. Depois Deus fez um jardim e pôs o homem nesse jardim. Deus fez um lugar e pôs o homem nesse lugar. Queridos, essa é a nossa origem. Com o DNA, falei isso, a imagem e a semelhança de Deus, do próprio Criador, é algo que só nós temos. Esse DNA, essa origem. Então Deus colocou isso como plano original. E você sabe que todo dia o homem tinha esse relacionamento com Deus. Na viração do dia, Deus vinha, Deus conversava. O homem tinha uma função. Versículo 15 para mim, por favor. Nesse período de tudo certo, de Éden, de jardim, Deus tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o quê? Para o quê? Nossa, gente, agora valendo no 3. 1, 2, 3. Isso. Para cultivar. Queridos, o homem tinha uma missão. O homem tinha um dever. O homem tinha um propósito no plano original. Quando Deus fez o homem, quando tudo era perfeito, Deus deu uma missão para o homem: cultivar e guardar. Muito bem, entrou o pecado, você conhece a história, houve separação de Deus, os nossos pecados nos afastam de Deus, você conhece tudo isso, saímos daquele plano original. Mas escute bem, imagina que você compra um carro zero. Você vai lá, saiu com uma caminhonete zero da agência. Queridos, ela funciona tudo perfeito. Você é apaixonado, está funcionando, tudo redondo, tudo bonitinho. Aí você anda, judia
asfixia, passa buraco e você capota essa caminhonete. A caminhonete deixou de ser caminhonete? O carro deixou de ser carro? Vamos por carro, vai. O carro deixou de ser carro? Não, ele continua sendo carro. Porém, com as atividades, com a vida, ele foi desalinhando, ele foi amassando, ele foi tendo problemas. Até nesse exemplo que eu dei, ele deu um PT. Quantas vezes nós estamos cheios de amassado, desalinhados? Quantos estão praticamente com PT, sobrevivendo, não vivendo, já sem esperança? Mas presta atenção, você nunca deixou de ser filho. O filho porque erra não deixa de ser filho. O filho porque sai da presença não deixa de ser filho. Quando Deus te escolheu, quando Deus te chamou, é porque Ele acredita e confia em você. Qual que é o nosso chamado? Qual que é o problema? É a gente voltar lá na origem. Porque o carro não tem como desamassar. Mas o filho, com o poder da cruz do Calvário, volta a ser filho novo num estalar de dedos, queridos. Você entende isso? Você entende isso? Que com uma rendição, com uma entrega, você pode voltar exatamente para a origem de como você foi chamado, para aquilo que você carrega, aquilo que Deus confiou em você. E às vezes você não está percebendo isso, porque quando você está andando, tem um inimigo, a hora que você vai enxergar, ele puxa a rédea e você, opa, e aí você não percebe, e tudo bem, deixa, vamos continuar, e a hora que você vai ver outra coisa, ele puxa. Davi entendeu isso, ele falou, não, eu estava quase morrendo, não, esses pecados estavam sobre mim, eu não quero carregar isso, eu preciso voltar. Amém, queridos? Vamos entender então, partindo desse princípio onde nós estamos. Às vezes o que você está vivendo não é quem você é aquilo que você tornou. Vou repetir. Como você é filho, como você é escolhido, como você é amado, como você é precioso, como você tem valor, como você é cheio de virtudes que Deus colocou, de dons, de talentos. Talvez o que você esteja vivendo hoje não seja aquilo que você é, mas aquilo que a vida fez com que você se tornasse. E às vezes você está com raiva do teu marido, da tua esposa, do teu pai, do teu tio, e isso nada mais é do que aquilo que ele se tornou com os amassados da vida. Agora Deus colocou o homem, fez um jardim e colocou o jardim. Você precisa entender isso, caminha comigo, não desfoca não. E Deus colocou o homem no jardim. O jardim era um ambiente de relacionamento. Diga, um ambiente de relacionamento. Esse era o Éden. Depois que Jesus veio, o véu foi rasgado. Esse ambiente de relacionamento passou a ser o meu coração, o seu coração. É como se Deus pegasse o jardim do Éden e agora colocasse esse ambiente, esse jardim dentro do meu coração. Hoje o ambiente de relacionamento, hoje o jardim, pela morte de Cristo, por aquilo que Ele fez na cruz, passou a ser o meu coração. Eu quero que você acredite isso pela Bíblia. Cantares 4, versículo 12, por favor. Quero te dar 2 textos. Cantares 4:12 diz assim: jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Isaías 58:11, por favor. O Senhor te guiará continuamente, fartará tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como o quê? Serás como jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Amém, queridos? Então fala assim comigo: eu sou um jardim regado cujas águas jamais faltam. Vamos entender isso então. No princípio, na origem, Deus fez tudo perfeito, colocou o homem nesse jardim e deu uma missão para o homem. Agora
Depois que Jesus veio, que o homem ficou um período longe, você sabe disso, hein? Jesus veio, cumpriu tudo aquilo que era promessa, aquilo que Isaías havia prometido. Então Jesus deu a oportunidade para aqueles que creem, aqueles que querem receber a Ele, o Espírito Santo dentro dele. E então nosso coração passou a ser esse jardim regado, cujas águas que fluem do trono de Deus jamais acabam. Amém, queridos? Muito bem. Continua na mesma linha de raciocínio. Então eu quero que você acompanhe comigo. Se eu agora sou o jardim, e se no plano original eu tinha uma missão, eu como jardim, eu também tenho uma missão dada por Deus. E a missão é? Passaram cola para vocês. Vamos de novo. A missão é? Passaram mais cola. Vamos de novo. A missão é? Nós temos essa missão, o próprio Deus deu. Mas como assim, pastor? Cultivar e guardar. Cultivar o quê? O meu coração. Cultivar esse jardim. Guardar o meu coração. Esse jardim, esse ambiente de relacionamento. Aquilo que Deus colocou em mim. Isso é função minha. Isso é exercício meu. Isso Deus colocou para o homem fazer. Nós que temos isso. Para você entender tudo certinho. Tem uma parábola do semeador, depois você lê na sua casa, que diz que o semeador saiu a semear, e na explicação da parábola, a semente é a palavra de Deus. Diga, semente é a palavra de Deus. Queridos, a semente é perfeita, a semente não falha, a semente não erra, a semente é a palavra de Deus. Porém, essa semente caiu primeiro na beira do caminho, onde veio o inimigo, Satanás, seus demônios, e roubou essa semente. Não deixou produzir, não frutificou. Essa semente foi arrancada. A outra parte que o semeador saiu a semear foi num solo rochoso. O solo entendeu, ou vou chamar de pessoa, tá? A pessoa entendeu. Nós estamos falando que o jardim é o nosso coração, que a terra é o nosso coração, entenda isso. Então essa pessoa entendeu, falou, nossa, é isso, eu quero essa palavra, isso é para mim, eu vou viver isso. Mas diz o texto que vem as adversidades, vem as lutas, vem as aflições, vem as gozações dos teus amigos. Virou crente agora? Agora você não vai mais poder sair, você não vai mais poder beber, agora você vai deixar isso. E a pessoa, diz o texto que aquelas raízes não tiveram profundidade e secou. Tem uma terceira terra que fala que são os espinhos, e que jogou, mas que os espinhos sufocaram. E a interpretação, a revelação da parábola, Jesus falando que esses espinhos são as glórias, as riquezas, os prazeres desse mundo. Aquela semente que é boa, perfeita, não conseguiu vingar, criar raiz. Por quê? Porque essa terra gostou muito mais daquilo que esse mundo pode oferecer. Gostou muito mais do baseado, gostou muito mais da bebida, gostou muito mais da festa, gostou muito mais da pornografia. Quer, mas não abre mão. Sufoca. Mas teve uma quarta terra que foi terra boa, e essa produziu 30, 60, 100 por um. E eu profetizo que é a sua vida em nome de Jesus. Amém? Então você precisa entender isso, querido. Essa terra, esse coração, somos nós. Agora, que tipo de terra? Que tipo de terra sou eu e você? Se a nossa função é cultivar, Deus colocou, querido, uma terra no plano original ótima, porque a semente é perfeita. Agora, o que nós estamos fazendo com a nossa terra? E eu já ministrei isso, e por isso que não era essa a minha intenção, mas eu trouxe alguns pontos sobre isso, sobre o que é cultivar, e nem é a essência da mensagem. Mas presta atenção,
A primeira coisa quando a gente vai cultivar, e agora traga para o seu coração, tá? Eu vou fazer uma analogia da terra, mas eu quero que você traz para a sua vida. Quem vai cultivar, e os agrônomos tem um monte aí, vocês me ajudam se eu estiver errado, mas você tem que fazer uma análise da terra. Você faz uma análise do solo, pega uma amostra aqui, uma amostra lá, outra amostra aqui, com profundidades diferentes. Aí você vai ver o percentual de areia, de argila, se tem potássio, se tem fósforo, se está sobrando isso, se está faltando aquilo. Porque quando você tem um diagnóstico, uma análise da tua terra, você vê aquilo que precisa ser corrigido para que a tua plantação, para que a tua colheita seja favorável, seja tremenda. Todo mundo quer ter uma colheita maravilhosa, mas a colheita depende da terra, está totalmente relacionada com a terra. Talvez no seu coração esteja sobrando Netflix, pornografia, bebida. Talvez esteja sobrando pecado. Talvez esteja faltando igreja, tempo de oração, devocional. Mas quem que vai analisar a terra? Você. Porque a função, a missão é nossa. Deus encarregou o homem de fazer isso. Amém, queridos? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer uma autoanálise do meu jardim, do meu coração. Ver aquilo que tem, aquilo que está sobrando, aquilo que está faltando. Porque nisso eu tenho que corrigir todas as coisas. Amém? Segunda coisa, não adianta eu só fazer análise e deixar a terra lá. Eu tenho que fazer as correções necessárias. Eu tenho que passar pelo processo. Eu tenho que trabalhar a terra. Queridos, cultivar nada mais é do que tornar aquela terra produtiva, tornar o meu coração pronto para a semente. É fazer tudo o que eu posso para preparar para que a semente venha e frutifique no meu coração. Em outras palavras, desenhando, limpar a terra nada mais é do que você abandonar a tua vida de pecado. Limpar a terra nada mais é do que você abandonar aquilo que está escondido, aquilo que às vezes ninguém vê, aquilo que está lá. Sabe, eu vejo crente que faz 10 anos que conhece a palavra de Deus e a vida não muda. Queridos, seja inteligente. Jesus está com pressa. Jesus precisa de mim e de você. Jesus precisa da igreja viva, ativa, uma igreja verdadeira para fazer a diferença. Sabe, tem gente que conhece o evangelho faz tempo, mas continua com a mesma religiosidade, vivendo os mesmos padrões de pecado, com aquela vida que não agrada ao Senhor. Você não está percebendo que a hora que você está indo para cá, o diabo faz assim, ó, vira para cá. Não enxerga isso não. Deus quer trazer um renovo para nós. Deus quer cutucar essa terra, revolver essa terra, mexer nisso. Por quê? Porque Ele precisa de mim e de você. Amém, queridos? A vontade de Deus é que essa terra frutifique. É o plano maravilhoso de Deus. Como você vê a tua terra? Por isso que eu falei para a gente voltar para a origem. Porque às vezes você olha para você, você vê um carro de PT. Você fala, não tem jeito não, pastor. O que eu vivi já, o que eu passei. Sabe, Moisés mandou os espias, uma terra que já estava garantida, já era prometida. Mas os espias olharam e falaram assim, não dá não, Moisés. Nós somos como gafanhoto. A forma como eu vejo aquela terra, para mim não dá não. Se você continuar olhando para a sua vida, achando que não dá não, queridos, é isso que você vai viver, é isso que você vai colher. Mas se você olhar para a sua vida, achando que você é filho amado de Deus, que tem jeito, que tem um plano original, que você pode estar amassado, que você pode estar arrebentado, mas que Deus pode mudar a tua história, então você está no processo para frutificação. Talvez Deus te trouxe hoje para você abrir os teus olhos. Sabe, tem gente se vitimando. Você não sabe o que eu passei.
você não sabe o abuso que eu sofri, você não sabe quem foi meu pai, você não sabe quem foi minha mãe, você não sabe o que meu marido fez comigo, você não sabe o que os líderes da igreja fizeram comigo. Queridos, eu não sei nada disso, mas eu sei que aquele que morreu na cruz por você é totalmente poderoso para transformar essa história e curar o teu coração. Então a gente não tem que ficar usando muleta para ficar nos vitimando, não. Mude essa terra, cultive esse coração. Amém? Diga assim comigo: a semente é perfeita, a chuva vem do trono de Deus, o crescimento é o próprio Pai que dá. Eu só tenho que preparar o solo. Nossa função, queridos, nosso esforço. Claro que o Espírito Santo está aqui para nos ajudar, sim, totalmente, mas é nós que precisamos. Terceiro, não adianta eu limpar o solo, não adianta eu tirar os pecados, não adianta eu fazer essa análise. Quando você vai plantar, a maioria dos solos estão duros. Você precisa gradear a terra. Você precisa rasgar, fazer sulcos na terra, revolver a terra. Porque às vezes você olha aquela terra, está linda, fala: nossa, olha, já limparam essa terra, está limpinha. Mas você vai lá, querido, dura igual um pau. Às vezes você está lutando contra os pecados, às vezes você está lutando, limpando o seu coração, mas seu coração continua duro, queridos. E Deus está trazendo um tempo de tirar esse coração de pedra e trazer um coração de carne, um coração de adoração, uma pessoa aquela que se rende, que chora na presença de Deus. Quanto tempo faz que você não entra no teu quarto e chora na presença de Deus? Talvez você nunca fez isso. Quanto tempo você não vem louvar e realmente rasga? A gente canta que eu me rasgo por inteiro. Sabe, querido, que isso seja uma verdade. Por quê? Porque tem muita gente que só rastela a terra. Olha aqui, nossa, aquele lá, a terra limpinha. Mas a hora que você vai arar, tá cheio de toco escondido, tá cheio de pedra escondido, que ninguém vê, mas você sabe que está lá. E você fica escondendo isso, queridos. É um tempo que Deus quer trazer esses tocos para fora, curar a sua vida, para que a plantação seja verdadeira na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Amém? Diga assim: cultivar é um processo. Quem lembra qual foi o primeiro milagre de Jesus? Quem lembra qual foi o primeiro milagre de Jesus? Queridos, vocês estão precisando vir na EBD, viu? Escola Bíblica Dominical, domingo 9 horas da manhã, está sendo uma benção. Água em vinho foi o primeiro milagre que Jesus fez. Agora deixa eu te fazer quero que você pense comigo. Se eu pegar um pote de água, deixar a água paradinha 10 anos, daqui 10 anos eu vou olhar essa água, ela vai ter virado vinho? Sim ou não? Não, porque a água não vira vinho. Então eu preciso de um milagre, amém? Quando eu tenho água e eu preciso de vinho, eu preciso de um milagre. Mas se eu pegar a uva e deixar essa uva guardada, nem precisa ser tão amassada, e se eu deixar um tempo, essa uva vai virar vinho? Sim ou não? Vai, queridos. Vai, porque ela vai passar por um processo de fermentação e ela vira vinho. O que eu quero dizer com isso? Que quando nós temos água na nossa vida e nós precisamos de vinho, Deus, Ele é suficientemente grande para fazer um milagre na nossa vida. Amém? Tem coisa que é só Deus que vai fazer, porque nós temos água, mas nós precisamos é vinho. Então Deus faz o milagre. Mas a maior covardia de um crente é você ter uva na mão, querer o vinho e ficar pedindo o milagre de Deus para não precisar passar pelo processo. Se você tem uva e você quer vinho, tem um processo pelo qual eu e você temos que passar. É injustiça nossa nós ficarmos orando, entendeu? E clamando um milagre
quando o que nós realmente precisamos é um processo. Então, enfrente o processo. Comece, dê o primeiro passo, limpe esse coração, comece a fazer isso. Amém, queridos? Meu Deus. Qual que é a religião? A gente fala assim, eu sou muito religioso. Nossa, minha família é muito religiosa, pastor. Escuto muito isso. Não, toda a minha casa. Então eu quero te fazer uma pergunta. O que é a religião bíblica? Não precisa responder não, eu quero só que você pense. Provinha para você, surpresa. Folha, caneta. O que é a religião bíblica? Pura e sem mácula. Tiago 1:27, por favor. Vamos lá. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. 2 pontos. Visitar os órfãos e as viúvas, ou seja, os necessitados, e nós falamos muito disso. Mas olha o terceiro, querido. Às vezes a gente não dá devida importância, e talvez seja o mais importante. Nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Diga assim, a religião bíblica, para mim, é eu me manter longe do mundo. Longe não, porque aí vocês vão falar incontaminado do mundo. Você entende isso, queridos? Esse é o nosso alvo. Isso é o nosso dever. Mas vamos lá. Agora eu vou pregar. Eu quero falar sobre cultivar e guardar. Querido, nós somos muito, isso aqui que eu falei não é novidade, nossa igreja tem batido muito nisso. Eu não sei porque que Deus pediu para eu falar de novo, mas eu creio que foi bênção para 1, para 10, não sei. Mas você retém tudo isso que foi ministrado, amém, queridos? Mas isso é algo que nós temos ensinado. Todo mundo gosta de semear, porque você sabe que você vai colher. Nós estamos lutando contra o pecado, nós estamos buscando a santificação. As palavras têm nos confrontado, têm nos ensinado. E isso não é novidade para nós, nós estamos vivendo muito isso. Mas às vezes pouco nós damos atenção no guardar. E era o mesmo percentual. Se a gente fosse colocar em importância, cultivar 50%, guardar outros 50%. Era aquilo que Deus pediu. Então é algo importante, é algo necessário. Às vezes a gente culpa Eva, querido, por ela ter caído, por ela ter pecado. Mas essa missão Deus deu para o homem, para Adão, antes da Eva existir. Aí Eva nem existia ainda. E Deus deu uma missão para ele. E na verdade, qual de nós que tendo um jardim deixa uma cobra passeando no meio do jardim? Se você visse uma cobra, se você tivesse atento, você tiraria, eliminaria. Ah, mas naquela época era todos animais, querido, mas a Bíblia fala é um animal selvático. Então, queridos, eu vejo uma negligência de Adão em guardar o jardim. E às vezes é isso que está acontecendo com o nosso jardim. Nós estamos buscando, nós estamos procurando a santificação, mas pouco nós estamos guardando o nosso jardim, o nosso coração. Amém? Vocês estão entendendo, queridos? E isso é muito importante. Se você pegar Jó foi um cara que às vezes causa polêmica, né? Intriga em nós. 1 versículo 8, por favor, Biro. Mas Deus chega para Satanás e fala assim: Satanás, você viu meu servo Jó? Na terra não tem ninguém semelhante a ele. Ele é homem reto, ele é homem íntegro, ele desvia do mal. Pensa um cara top. Esse é Jó. Aí Satanás chega para Jó e fala, para Jó não, para Deus: Senhor,
porventura, debalde, Jó teme a Deus? O Senhor não cercaste com uma sebe? Sabe o que é sebe? Fui pesquisar, queridos. Sebe é uma cerca. Satanás falou assim: Senhor, o Senhor não está guardando Jó com uma cerca? A definição é uma cerca viva. Por acaso ele não está protegido? Tipo, eu não consigo entrar? Sabe, querido, se Jó estava guardado, se tinha uma cerca, eu posso crer que se eu e você, obedecendo a palavra de Deus, podemos também estar guardado com uma cerca do Senhor. Amém, queridos? Queridos, isso entrou tanto no meu coração. Eu fiz um videozinho esses dias agora nem sei se foi na igreja, no Face, onde foi, mas declarando Zacarias 2:5, que diz o seguinte: que o Senhor fará um muro de fogo ao meu redor. E eu achei aquilo incrível. Falei: Deus, eu vou declarar isso. O Senhor fará um muro de fogo, uma cerca ao meu redor, e dentro desse muro está a glória do Senhor. Eu falei: uau, é isso que eu quero. É isso que eu quero para mim, para minha casa, para nossa igreja, em nome de Jesus. Amém, queridos? Mas é importante. Cantares 2, versículo 15. Queridos, olha o que Salomão, o homem mais inteligente que já houve, ele passou um momento de muita lucidez. Ele passou um momento de extrema importância e que às vezes a gente não percebe. Diz assim: apanhem-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Presta atenção. Vamos entender isso, para você entender o contexto que eu quero te dizer. Salomão está falando assim: apanha ou pega elas, não deixa, pelo amor de Deus, tira elas. Agora eu te pergunto: raposa come uva? O que uma raposa e a raposinha está fazendo dentro de um vinhedo? Queridos, elas representam o inimigo que só quer atrapalhar a plantação, só quer destruir. E Salomão fica atento, ele fala assim: ó, tira essas raposas, esses raposinhos, porque os vinhedos, as parreiras. Aí você vai lá para João 15 e o Senhor fala assim: ó, eu sou a videira, o meu pai é agricultor, e aí a mim que está aqui nesse dia são os ramos, e os ramos estão cheios de flor, pronto para dar frutos. Significa eu e você, mas tem um monte de raposa e raposinha o quê? Querendo atrapalhar essa floração, tá certo isso? É isso que chama floração? Acho que é, né? A floração da parreira, querendo atrapalhar que eu e você frutifique. E Salomão entende isso, fala assim: apanhe, arranque isso, tira isso tudo, não quero, porque isso vai atrapalhar. E queridos, e às vezes nós não nos atentamos para isso. Em volta do nosso coração, em volta do nosso jardim, cheio de raposas e raposinhas, querendo atrapalhar a nossa vida que já está toda florida de frutificar. O que tem? A raposa nem come uva. Vou deixar. Você está entendendo, querido, o que eu estou querendo te dizer nessa noite? Que tem uma função, que tem uma missão, que eu e você precisamos estar atentos. Queridos, porque se eu não estiver atento a isso, a gente fica vulnerável ao inimigo, a gente fica desguardado. Provérbios 4:23 é um dos textos que eu mais gosto. Fala de tudo que se deve guardar. Guarda o seu. Por que guarda o seu coração? Queridos, o coração é a mente. Tudo começa aqui. Se você quer guardar o teu jardim, você tem que guardar o teu coração. Você tem que guardar os teus pensamentos. Você já ouviu falar assim, ó, você viu aquele fulano? Nossa, caiu. Não, você viu aquele pastor? Caiu. Você viu aquela pessoa? Não, desviou. Querido, deixa eu te falar algo. Aquele ato em si foi simplesmente o ápice. Mas ele já havia caído há muito tempo lá atrás. Porque tudo começa num pensamento. Queridos, tudo começa no nosso coração, na nossa mente. O diabo vem e lança. Ele não
não sabe o que você está pensando, mas ele vem e lança um pensamento sobre você. Se você não estiver atento, você absorve aquele pensamento, e aquele pensamento se torna uma ação. A ação vai formar os teus hábitos, os teus hábitos vão formar o teu caráter, e o teu caráter vai apontar para o seu destino. Então tudo começa aqui com um pensamento. Eu vou repetir para você pegar isso aí, queridos. Tudo começa com um pensamento, com uma sementinha do inimigo lançada. Se você não discernir, se você não entender, se você achar natural e começar a alimentar aquilo, do pensamento vai virar uma ação, vai virar uma atitude. Virou uma ação, ninguém viu, não aconteceu nada, não aconteceu. Essa ação vai virar um hábito. Esse hábito vai determinar o seu caráter, vai formar o seu caráter, e o seu caráter vai determinar os teus propósitos, o teu destino, tudo aquilo que você vai ser. Aí lá na frente você está um carro PT, e Deus te trouxe nessa noite para falar para você que é possível você voltar a ser filho no plano original de Deus. Amém, queridos. Você pode, por favor, vir abrir esse texto que eu falei, Zacarias 2, versículo 5. Queridos, deixa eu ser assim, bem didático, porque você pode estar me perguntando, pastor, mas como guardar? É que isso seria outra pregação, entendeu? Mas nós filhos, nós temos que entender que as nossas armas de guerra não são carnais, mas são espirituais. Que nós temos como nos defender nessa batalha espiritual que nos cerca, entre anjos e demônios, todo o tempo lançando pensamentos, onde o inimigo quer te puxar para você enxergar só aquilo que ele quer te mostrar, onde você quer buscar a Deus, mas de repente não consegue. Então tem armas espirituais disponíveis para mim e para você, e uma delas, querido, é a palavra de Deus. O melhor escudo, aquilo que nós podemos fazer, é declarar a palavra de Deus para as nossas vidas. Queridos, entenda, deixa isso entrar no seu coração. Deus não tem, escute isso, Deus não tem responsabilidade com aquilo que eu falo, com aquilo que um profeta fala, com aquilo que uma pessoa fala. Deus tem responsabilidade com aquilo que a palavra dele fala. Se a palavra dele fala, acabou, queridos. Então quando você pega a palavra de Deus e você pega isso como um escudo para a sua vida, você está declarando não aquilo que você aprendeu de um pastor, mas aquilo que o próprio Deus inspirou pessoas para dizer para nós, e nós estamos pegando isso, então Ele é fiel para cumprir. Então você declarar a palavra de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, o que você está fazendo? Você está fazendo um muro, uma redoma, você está guardando a sua vida. Efésios 6, versículo 10, depois versículo 12, fala da armadura de Deus, e fala que nós temos um escudo da fé. Ou seja, o que é um escudo? É para proteção. Tem hora que você precisa da espada, mas tem hora que você precisa do escudo. Você precisa estar cheio de fé na palavra de Deus, e você declarar, aprender a declarar isso, vai fazer toda a diferença para a sua caminhada, para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Amém? Queridos, tem N textos. Essa semana no grupo eu também declarei Salmo 91. O que foi? Só peguei o Salmo 91 e trouxe para a nossa igreja. Nós que habitamos no esconderijo do Altíssimo, e nós que descansamos à sombra do Onipotente, e fui até o final, porque eu quis trazer para nós como igreja. Zacarias 2,5, meu irmão, cadê ele? Mas por que eu coloquei isso aqui? Porque eu quero te dar um exemplo, e eu quero que você declare sobre a sua vida com fé. Amém? Você vai dizer assim comigo:
Vamos ler primeiro na íntegra, depois eu vou trazer para a primeira pessoa, ok? Eu vou ler, vamos ler no 3 todo mundo junto. 1, 2, 3. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Amém? Agora você vai repetir após mim. Fala assim: o Senhor disse que será um muro de fogo ao meu redor, ao redor da minha casa, e que o Senhor será a glória dentro da minha vida, a glória dentro da minha casa. Amém, queridos? Você entende o poder disso? Por quê? Porque você está declarando uma palavra. Você está falando: Senhor, eu declaro que o Senhor, como está escrito lá em Zacarias 2,5, que o Senhor é um muro na volta da minha casa, que o Senhor é um muro na volta da minha vida, que o Senhor é um muro na volta do meu coração, e muito mais do que um muro, a própria glória do Senhor está dentro desse muro, ou seja, na minha vida. E queridos, se você começar a declarar isso, Salmo 91, Salmo 18, queridos, tem tantos salmos poderosos. Depois a gente pode passar, não quero entrar nisso que vai virar outro culto. Mas o que eu queria te trazer, para a gente finalizar. Talvez com as estradas da vida, você tenha desviado do propósito, assim como Davi. Davi entendeu, falou que a força dele estava sendo como orvalho, secava, acabava rapidinho. E Deus talvez te trouxe aqui para você entender que tem como. É só a gente voltar para o plano original. E se eu volto para o plano original, entendendo que o Éden é um lugar da presença, e que hoje esse lugar da presença é o meu coração, eu entendo também que eu tenho uma missão, que eu tenho que cultivar essa terra, que eu tenho que guardar essa terra. E mais, na viração do dia, Adão e Eva paravam que estava fazendo, ia lá e se rendia, se prostrava para conversar com o Criador de todas as coisas. Querido, se você pegar, é igual receita de bolo essa. Vida com Deus, devocional todo dia, conversar com Ele todo dia, buscar a presença dEle. Queridos, é muito mais do que você pegar a Bíblia e simplesmente ler, para cumprir uma tarefa. É você tentar fofar essa terra. Deus, eu não sinto, mas eu quero, me ajuda. É você marcar um horário na sua agenda. Esse horário é meu e de Deus. Esse horário é importante para mim. É isso que eu vou fazer. Se você fizer isso, se você cultivar, entender que é uma missão sua, preparar essa terra, porque a semente é perfeita, querido. E se você guardar o teu coração, os teus pensamentos, a hora que vir alguma coisa errada, você já corta aqui, ó. Opa, se você corta, não tem ação. Se não tem ação, não vira um hábito. Se não vira um hábito, não vira o teu caráter, nem muda o teu destino. Você continua vivendo tudo aquilo que Deus tem para você. Amém. Abaixe sua cabeça. Pai, eu quero orar por cada coração, liberar essa palavra sobre a igreja, Pai, que o Senhor nos ajude a entender a profundidade, a dimensão disso, e que isso seja um norte realmente para todos nós, que possamos olhar para o nosso jardim. Pai, queremos que essa igreja seja um jardim regado, florido, cheiroso, cheirando a rosa de Saron, um perfume do Senhor, Pai. Ei, Pai, queremos também, Pai, que nós sejamos guardados, escondidos debaixo das Tuas mãos, protegidos. Já é promessa do Senhor, mas que nós possamos nos apropriar, tomar posse, aprender a como fazer isso, Pai. E acima de tudo, que o nosso relacionamento possa ser todo o tempo, que nós possamos estar todo o tempo ligados, online com o Senhor, com o céu, Pai. Mova isso em nós, produza isso em nós, em nome de Jesus. Queridos, ainda de cabeça baixa, eu quero te convidar, porque talvez você tenha vindo aqui e nunca
reconhecer o Senhor como o Salvador. Talvez a tua vida esteja fora do propósito. Talvez você até crê em Jesus, em Deus, sabe que Ele existe, mas talvez você nunca confessou com a sua boca. E Deus te trouxe hoje para você poder entender que tem muito mais para você. Talvez hoje seja o dia de um novo caminhar com Cristo. Talvez hoje seja um dia de uma nova vida para você. Talvez seja hoje um dia de uma rendição diferente, de Jesus realmente ser o dono da sua vida. Não é, queridos, quanto sei que você acredita. Na verdade não é quanto você tem de Deus, é quanto Deus tem de você. É isso que faz a diferença. O quanto Deus tem de você. Gostaria de entregar a sua vida? Levanta a sua mão bem alto, que eu gostaria de orar com você. Aleluia. Tem mais alguém, queridos? Levante a mão. Hoje é dia de salvação, hoje é dia de recomeço. Queridos, talvez você é aquele que está com o carro batido, talvez só amassado, talvez só desalinhado, talvez fazendo força para ele não sair fora da rota, sabe? Quando está desalinhado, você tem que fazer força. Quando você está no propósito, você pode soltar a direção, que ele vai retinho, não desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Mas talvez você seja aquele, e queridos, não é culpa sua, talvez a vida aconteceu, isso foi situações, talvez sim por culpa, por decisões. Mas hoje é um dia de você voltar para a origem, para o propósito. Deus está te chamando de volta para você viver algo lindo. Talvez você estava longe. Tem alguém que gostaria de voltar para Deus correndo, querido? Mas precisa ser assim, com amor, correndo, entendendo aquilo que Deus quer. Tem alguém? Tem alguém? Levante sua mão. Hoje é dia de recomeço, de restauração. Talvez você esteja longe e Deus te chamou aqui só para trazer você de volta para o centro da vontade dEle. Amém? Alguém? Vem cá, meu irmão, quero orar com você. Pastor Lucas, está aí? Você está com o joelho ruim, né? Não, você está bom, pode vir aqui. Tá não, vem cá. Eu já vi ele andando. Tem mais alguém? Não perca a benção não, queridos. Se tiver mais alguém, vem cá correndo, que eu já quero orar terminando esse culto. Amém. Festa em dobro no céu. Estou achando que tem mais um. Festa em triplo no céu, queridos. Vai, queridos, agora você já ficou mais corajoso. Vai que vai ser a decisão da sua vida. Vai ser a mudança que Deus quer fazer. Amém? Mais ninguém? Queridos, meu coração se alegra, sabe por quê? Parece que é uma simples oração, mas a atitude de levantar, porque eu sei que não é fácil, mas é uma declaração de fé diante de anjos e demônios, falando assim, ó, eu quero algo novo para minha vida, para minha casa e para minha história. Quando eu vejo jovens se rendendo, queridos, eu acredito nessa geração, sabe? Deus está levantando. Amém. Pai, eu oro por esses jovens que estão aqui, Senhor. Pai, que o Senhor separe-os
para uma grande obra. Em nome de Jesus, eu coloco cada um, o coração deles, Pai, o jardim deles diante do Senhor. Pai, tudo aquilo que está disfuncional, tudo aquilo que está desalinhado, tudo aquilo que está fora dos teus propósitos, Pai, que o Senhor arranque agora na autoridade do nome de Jesus, todo coração duro, todo coração de pedra, todo solo compactado, que seja, Pai, substituído por um coração quebrantado, por um coração rendido ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor escreva o nome deles no livro da vida, que o Senhor guarde, que o Senhor seque com o muro, que o Senhor faça, Pai, grandes coisas, não só na vida deles, mas nas casas deles, nas famílias deles, Pai, que eles sejam luz por onde passar. Eu oro por cada um deles, em nome de Jesus, amém. Eu ainda queria fazer, queridos, vocês três aqui, presta atenção, só um minutinho. Eu quero fazer uma oração. Eu sei que os líderes já oraram com vocês, mas eu quero que vocês repitam comigo, por favor. Os três aqui da frente, diga assim: Senhor Jesus, forte, querido, Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entrego esse jardim aos teus cuidados. Que o Senhor seja o centro da minha vida. Eu peço perdão por todos os meus pecados. Me lave com o teu sangue, e que o teu Espírito Santo habite dentro de mim, e que ele possa me ajudar a cuidar, a guardar, a cultivar o meu jardim, em nome de Jesus, amém. Amém? Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Você que conhece eles, vem cá, dá um abraço. Ou vocês estão aqui perto, Du, dá um abraço aqui. Pode sentar. Amém, queridos? Aguenta aí, querido, estava com saudade. Segura aí. Mas só quero dar uns recados, nós já vamos encerrar. Queridos, tem sido incrível aquilo que o Senhor tem nos direcionado, tem feito, e eu vejo muito isso com tantas confirmações, com pastores, homens de Deus que oraram comigo sobre a minha vida, liberando palavras, e eu falo, uau, meu Deus, como foi assim, sabe? E eu vejo isso não só em mim, mas estendendo a toda a nossa igreja. Por isso eu fico feliz. Então eu sei que Deus está no controle, conduzindo essa igreja para onde Ele quer, e esse altar é do Senhor, amém? Quarta-feira nós temos um culto de mulheres. Você, mulher que pode vir, venha. Tem se levantado um exército de mulheres guerreiras, poderosas, que têm aprendido a edificar a sua casa, a cuidar da sua casa, a batalhar, a guerrear. Então você, mulher, venha, isso aí é para você. Quinta-feira os cultos têm sido sobrenaturais. Quero que você venha também. Tem sido um mover de Deus. Sábado nós temos os jovens. Os jovens têm sido... Eu espiono de vez em quando eles, eu passo aqui na frente, eu dou uma olhada, eu fico, sabe, como me alegro de ver essa rodinha aumentando aqui, assim, ó, e eu vejo eles e falo assim, uau, acompanho o grupo, fico quietinho, querido, mas eu vejo cada mensagem, viu? Eu vou confessar para vocês, toda mensagem dos jovens lá, eu quase vim tomar chocolate quente da Maria Luísa ontem, entendeu? Que eu sei que não virou nada, tá vendo? Quase vim, mas tem sido bênção. Você jovem, venha participar. Queridos, domingo EBD, escola bíblica. A escola é aprendizado. Como a Bíblia fala, meu povo perece, fraqueja, fracassa, morre por falta de conhecimento. Às vezes a gente quer guardar. Aquele que me ama são aqueles que guardam os meus mandamentos. Como que a gente vai guardar se a gente não conhece? Então, muito mais do que você estudar na sua casa, tem uma escola para você, e tem sido incrível. Então,
das 9 às 10, não atrapalha teu almoço, não atrapalha teu café, não atrapalha a visita. Querido, você fala assim, ó, eu vou ali e já volta, visita nem percebeu, você veio na escola, voltou, ainda levou um pão de queijo para ele, tá tudo certo, entendeu? Tem sido incrível. Domingo à noite, os cultos, glória a Deus também, porque Deus tem feito grandes coisas. Mais uma coisa, eu queria que os líderes de GPS ficassem de pé, e aqueles que estão fazendo nas casas também, fique de pé. Quem que está aqui em casa? Casa e líderes. 1 minuto. Cris, qual que é o bairro? Qual que é o bairro? Jardim 2, Residencial Topázio, Parque do Sol, Residencial Vitória, Beija-Flor, Jardim Europa, Jardim das Orquídeas, Flamboyância. Cadê a Luana e a Laura? Ai, o que você está sentada? O que é, Ana? Flamboyant. Silvia? Jardim 2, Beija-Flor e qual que é da Cleide? Ali tem muitos bairros, queridos. Da Laura Centro. Não, Laura, qual que é o teu? Qual? Centro, Beija-Flor. Queridos, um monte de bairro, de pessoas que estão com grupos pequenos. Um deles está perto de você. Então o que eu queria te convidar? A você participar do GPS. Porque em nome de Jesus nós vamos ter o dobro, o triplo, o quádruplo. E precisa de você, da igreja, estar junto. Porque isso traz comunhão, traz unidade, traz aprendizado. Amém? Amém? Então você que conhece um desses rostinhos, fala assim, onde que é o teu? Que horário que é? Procure alguém. E você que está de pé, convide essa pessoa que está do seu lado aí para participar. Amém? Agora todo mundo de pé, por favor, que eu quero encerrar. Esqueci de algum recado? Esqueci. Queridos, estou doido para fazer um batismo e um encontro novo. E eu preciso que você dê o nome. Quem já fez o encontro? Levanta a mão. Quem não fez o encontro? Levanta a mão. Olha que tem bastante gente, hein? Dá pra gente fazer um encontro poderoso, hein, gente? Dá seu nome lá que eu preciso me programar. Tem pastores de fora. Vão fazer isso e vão encher essa igreja de fogo em nome de Jesus. Amém? Você que não é batizado ainda, vamos fazer um batismo, já está lá. Eu hoje estava passando lá. Eu já estou devendo essa data, mas estou esperando você. Então não vai embora não, querido. Não custa, passa ali na secretaria. Coloca lá o seu nome. É obrigado a batizar? Claro que não. Vou tirar as tuas dúvidas. Nós vamos fazer um grupo, conversar. Vou ensinar e etc. Ok? Amém? Amém. Pai, obrigado, Senhor, por esse culto, por cada vida, por cada visitante. Obrigado pela tua presença. Obrigado porque o Senhor é um Deus lindo. Que o Senhor nos conduza, Pai. Que o Senhor nos ajude a sermos realmente esse jardim florido. Que o Senhor nos dê uma semana de vitória, de bênção, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a autoridade, a unção do Deus Espírito Santo esteja com você, com a sua casa, hoje e por todo sempre. Amém. Amém? Você pode dar um aplauso bem forte? Ótima semana, Deus te abençoe. Abraço.